Como é que foi o primeiro contato da capoeira com o senhor, que o senhor se sentiu chamado, despertou no senhor numa capoeira? Onde o senhor viu? Foi assim, né? Eu era bem novo. Quando eu tinha, assim, meus 11 anos de idade, o pessoal da região, né, que morava, tinha um Adolfo, nunca fez capoeira, mas ele conseguiu fazer um berimbau com latinha de massa de tomate. A gente fala berimbau, mas é um brinquedo que ele fez, né? Aí quando tocou, fez lembrar realmente o som do berimbau. Aí no outro dia eu peguei uma galha de mamona, coloquei esse arame de tela comum, pus a latinha de massa de tomate, tentando tirar o som do berimbau. Aí nisso, o Magela, dessa turma ninguém fazia capoeira, mas já tinha visto, né? Aí o Magela começou a brincar de jogo de capoeira junto com as outras meninadas que ficavam junto com a gente. Esse foi assim o meu primeiro contato, mas não busquei a prática nem nada, mas isso impactou, né? Fiquei com aquilo na cabeça. Aí quando era sexta-feira da Paixão, na Semana Santa, sempre subia o pessoal para o Cruzeiro, na época lá na leste, lá no Alto do Boa Vista. E fazia roda no Alto Cruzeiro. Subia o pessoal com o berimbau, eu vi aquele pessoal subindo, mas nunca tinha visto uma roda mesmo assim de capoeira. Aí teve um dia que eu subi, né, lá para cima, não para ver a capoeira. Aí estava acontecendo a roda de capoeira, aí eu fui, olhei um pouquinho, não despertou tanto também não. Mas aí eu comecei a entender aquele primeiro contato com o berimbau, né, e vi o berimbau de verdade, assim, sendo tocado. Então, lá atrás, o senhor estava com quantos anos, mestre? Isso aí foi na minha faixa etária aí de 11, 12 anos. Então, nesse momento, o senhor ali na rua, na comunidade, nos vizinhos, o senhor escutou um som diferente que um dos meninos tinha feito um berimbau, um brinquedo, e ele saiu um som, e aquilo o senhor ficou curioso com aquilo. Exatamente. Aí despertou aquela curiosidade. Aqui ficou gravado, né? Ficou na minha memória aquilo ali, aquele momento ficou marcado. Aí quando eu subi, que eu vi essa roda, tinha um pessoal lá, que eu lembro até hoje, né? Tinha o Gambá, tinha o Farofa, né? Que é uma pessoa que teve uma participação muito grande, né? na capoeira na leste, né? O Farofa, tinha todo o pessoal. Eu vim conhecer esse pessoal depois. Eu vi essa roda lá e eu trabalhava na época, quando eu estava com meus 14 anos, eu trabalhava no Promove da Serra. Uhum. E quando eu estava sempre voltando do trabalho, eu via, tinha uma aula de capoeira também, que era até o mestre Luiz Almirante que dava essa aula. Era assim, um cômodozinho pequeno, mas tinha a porta aberta para a rua. Eu passava, ficava olhando, mas eu tinha vergonha de chegar e começar a treinar. Aí eu comecei a fazer assim, aqueles movimentos que eu vi o pessoal fazer, eu comecei a fazer em casa. Chegava no terreiro, ficava tentando fazer aqueles movimentos. Aí chegou, eu tocava violão na época junto com o Zé Emílio. Aí o Zé Emílio pegou e falou assim: olha, eu vou parar de tocar com vocês, porque agora eu vou pegar aula, eu vou levar o violão a sério e vou fazer aula com um rapaz que ele dá aula de capoeira, mas ele vai dar aula de violão para mim. Aí eu falei: Zé Emílio, você vai fazer aula com o cara que toca? Eu quero conhecer ele. Ele falou assim: não, vamos lá. Aí eu subi. Quando eu cheguei lá, ele ia fazer aula de violão com o mestre Paraná. Aí foi o meu primeiro contato com o mestre Paraná. Eu conversei com ele, falei: não, eu tenho vontade de fazer capoeira. Aí ele falou assim: eu dou aula no terreiro aqui, mas é para uma pessoa só. Se você quiser fazer também,
pode, a aula dele é amanhã. Eu falei, eu posso vir amanhã? Ele falou, não. Amanhã é a aula dele, a sua vai ser só você igual a sua dele. Ele dava aula para uma pessoa só. Aí foi meu primeiro contato, assim, realmente com o treino da capoeira. E quando o senhor falou assim que o senhor passava no caminho que o senhor fazia e via o Luiz Amarante, não é isso? Isso. Ele dando aula, o senhor escutava o barulho de berimbau, escutava o barulho de rock, como é que era? O som que ele punha era de disco, né? E eu não ficava muito tempo, porque eu era assim, né? Era um lugar, eu sempre fui assim muito tímido e muito simples, né? E lá eu vi, era mais assim um pessoal de elite mesmo que treinava, não era assim, eu não via assim nenhuma pessoa assim mais ou menos igual a mim lá, né? E isso tudo era quando o senhor estava nesse processo, o território que o senhor frequentava era lá no São Geraldo? Era lá no São Geraldo, lá na rua Tucumã. Existe o terreiro lá até hoje. Daí eu comecei a treinar com ele lá. Aí, Comércio Paraná. Fui o primeiro dia, fui o segundo, quando chegou o terceiro dia, ele me ensinou uns movimentos diferentes. Aí, eu treinei aqueles movimentos em casa, foi o quarto dia, eu falei, vou pegar mais um movimento diferente. Aí ele falou, senta aí. Por que você quer fazer capoeira? Não, porque eu acho bonito, eu acho bacana e tal. Ele falou, só isso não é o suficiente. Aí ele falou um pouco de capoeira para mim. Ele era muito letrado, né? Estudava, era artista plástico, né? É ainda, né? Então, aí ele falou para mim. Aí eu já não achei tão interessante a história. Quando ele falou, eu não achei interessante, né? Eu falei, eu gosto do movimento mesmo, aprender um movimento e outro. Aí quando passou mais ou menos assim, uns 2 meses que eu estava com ele, aí ele me chamou. Ele falou, olha, o que eu quero passar para você não tem a ver com o que você está buscando. Né? Vamos dar um tempo de uma semana, pensa na nossa conversa, no que eu te falei, e volta, que aí a gente vai dar continuidade. Mas eu não levava a sério. O que? Não vai voltar mais. E desde uma semana eu não voltei. Né? E minha mãe assim, né? Gostando, porque ela não gostava que eu fazia, ela gostando. Tal. Aí teve um dia que eu cheguei, já tinha passado mais ou menos quase um mês que eu tinha parado de ir. Aí a mãe falou, veio um homem te procurar. Qual moça? Falar, não, eu tenho 1,90 m, careca, esquisito, com a cara de mal, mas ele falou muito bem de você e falou que está sentindo sua falta, que é para você ir lá na casa dele para vocês conversar. Aí eu não fui não, quando foi no outro dia, chegou lá em casa, aí me chamou para ir lá. Aí que ele me contou um pouco da história, né, como é que era, como é que foi assim os momentos dele com a capoeira e o quanto o motivo que ele praticava a capoeira era até assim como reparação do que a capoeira representou para ele na vida dele. Né? Ele fala muito, até hoje, né? A capoeira desenvolve enzimas que só na prática dela que a pessoa consegue desenvolver. E falava também, né, que tinha pessoas que iam para o exterior fazer tratamento caríssimo, que na capoeira silenciosamente, automaticamente a pessoa buscava até cura. Ela tinha até cura com a própria prática da capoeira. Ô mestre, e o mestre Paraná aprendeu capoeira aonde? Com quem? Ele aprendeu mesmo com o mestre Anacleto. Ele foi criado no tempo de Quilombo. Né? Mas ele teve uma adolescência assim, bem complicada. Tinha, assim, às vezes que mudar de território. Nessas mudanças, ele foi para a Bahia. Né? Aí foi onde ele aprimorou mais, né, na prática da capoeira e voltou da Bahia com essa intenção realmente de encaminhar outras pessoas dentro do processo da capoeira. E eu tive o privilégio, né, de ser
essa pessoa, porque esse rapaz que treinava, eu estou até pulando, né? Porque depois que ele teve essa conversa, né, e conversou comigo, aí realmente eu voltei e comecei a levar mais a sério, e ele sempre exigia, né, muita dedicação. E o outro rapaz parou. E o outro rapaz parou. E o senhor continuou. E eu continuei. E qual que era a região da Bahia, mestre, que ele aprendeu capoeira? Olha, eu não sei bem qual a região da Bahia, não, né, mas ele rodava muito, região de Salvador, né? E já perguntei para ele, ele não chegou a vivenciar em Santa Amaro, nesses lugares, não. E tinha uma pessoa de referência dele, que ele às vezes comentou com o senhor, que ele aprendeu? Tinha, que eu fui lá e fiz questão de conhecer, né, o mestre Pé de Ferro. Mestre Pé de Ferro. Bacana. E aí, nesse processo que o senhor continuou dando andamento no aprendizado com ele, o senhor foi seguindo com ele ali no terreiro até quando? Eu fui seguindo com ele no terreiro, eu fiquei ali mais ou menos com ele no terreiro uns 4 anos. Uns 4 anos. Aí ele pegou e falou, olha, aqui agora não tem mais nada para você, né? Agora você vai para a rua, quando você sentir necessidade, você volta. Tem roda, né? Tem roda na Feira Rio, tem roda na Praça 7. Aí quando você sentir necessidade de alguma coisa, você volta. Aqui agora é perda de tempo para você. Aí eu conheci um outro rapaz também dentro do bairro, na região, né? O Jorge Franco. Ele tinha uns negócios de ginástica assim no fundo da casa dele e era capoeirista também. Aí eu comecei a entrosar com esse Jorge Franco. Ele falava, porque aqui também eu sozinho, mas se você vier aqui ficar comigo, eu pego mais pessoas para a gente poder ter o treinamento, né, da capoeira. Mas aí, nesse momento, eu já rodava. Quando o Paraná me liberou, né, eu já ia para a Feira Hippie, né, quando dava uma beiradinha, eu entrava, mas assim, sempre sozinho. E foi uma época que a roda na feira ela era assim, bem tranquila, porque não era a roda de ninguém. Né? Acontecia a roda de capoeira, sempre estava o Dunga, estava o Chocolate, estava o Carneiro, né, que era irmão do Chocolate, o Malandrinho, o Boca, muitas pessoas, né, que geralmente para mim até hoje chega a ser referência, o Boca mesmo foi uma referência muito boa para mim na capoeira, porque ele assim, ele acolhia quem estava chegando. O pessoal tinha muito aquela coisa de bater. O Dunga mesmo tinha isso, o Dunga ficava ali. Aí quando chegava uma hora ele passava o óleo no corpo e entrava. Aí ele quebrava o pau em todo mundo. E o Boca era aquele mediador que, por exemplo, quando ele ia, por exemplo, igual no meu caso, o Boca comprava o jogo e jogava com ele. E o Boca batia de frente com o Dunga e segurava a onda. Né? Tranquilo, porque criança, né, viu? Cara forte daquele e tal. Não tinha como, né? Mas quando dava uma beirada, eu entrava. O senhor lembra qual que era a idade que o senhor estava quando isso foi a primeira vez na roda na feira? Eu devia estar aí com meus 16 anos de idade. Né? Entendi. E a roda... Eu cheguei a jogar, né? Eu já tinha ido algumas vezes e só olhava. Mas aí o senhor chegou a jogar com essa idade? Com essa idade, com 16. E a roda estava lá na Praça da Liberdade ou ela já estava lá na Praça da Liberdade? Na Praça da Liberdade. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei, o capoeirista aqui assim foi muito bom, mas sumiu, né, que era da época, né? Eu joguei com o Luna. O Luna, acho que era irmão do Léo, acho que eles eram do Salgado Filho, mas era muito bom de capoeira. E assim, né, ninguém nem se fala, mas inclusive quando o Macaco de Valadares veio aqui em Belo Horizonte, jogando com esse Luna que deu um golpe nele, que desmaiou ele na roda de capoeira. Mas não foi assim, aquela questão de falou, vou fazer isso, né? Foi a coisa que aconteceu, um acidente dentro do jogo, porque o Luna tinha uma habilidade muito boa. Não era encorpado, não, mas tinha uma habilidade muito boa. E com quem que o senhor aprendeu a tocar berimbau? Olha, eu aprendi a tocar berimbau mesmo assim, eu tive assim um início muito bacana com
foi em Paraná, né? Aprendi a tocar com ele assim. Um somente grande, eu aprendi a tocar com ele. Era um toque, era muito comum da época. Era só eu e ele, não tinha como aprofundar muito na coisa. Mas depois eu peguei, né, os discos, né? Peguei o disco do Suassuna e fui ouvindo aqueles toques, tentando pegar. E, em pouco tempo eu tocava todos os toques que estavam no disco. E quando o senhor chegava na roda, lá na feira, quando o senhor estava chegando de longe, o senhor já ouvia o barulho do berimbau? Já ouvi o barulho do berimbau? Não, porque eu chegava sempre antes. Né? E como é que era a ritualística, mestre, de formar a roda naquela época? Não, o pessoal chegava, né? Não tinha assim, é igual eu falei no princípio aqui, não tinha assim o dono daquela roda. É que é a roda de fulano, a roda de Betânia, a roda do grupo tal, né? Ali era o espaço que tinha para capoeira, que os capoeiristas chegavam a reunir e faziam uma roda. Então, às vezes era um berimbau só, às vezes não tinha nem berimbau, era só o pandeiro, né? O Dunga chegava com o pandeiro e tocava. Para ele era interessante que ele corria o pandeiro, né? Para pegar uma contribuição com o pessoal que estava assistindo. E era uma coisa incrível. Era difícil da pessoa até ver, de tanta gente que juntava para ver a roda. Era muita gente, o pessoal interessava muito. E como é que era a ritualística para entrar no jogo? Não, era cortar mesmo. Era cortar, né? Era cortar. Tinha dois jogando, você baixava no pé do berimbau, fazia o corte. E entrava. E entrava. E tinha essa coisa, por exemplo, da apresentação artística, tinha algum, por exemplo, tinham dois no pé do berimbau, na hora que saía para jogar, um ia no meio, fazíamos acrobacias, voltava, depois era o outro, depois jogava, tinha alguma coisa assim? Tinha, o pessoal usava muito o aviãozinho, né? Punha a mão, o outro pisava, jogava, tinha muito essas coisas. E aí, e nisso o berimbau estava ali conduzindo a ritualística. Não, o berimbau, na realidade, ele não conduzia, né? Não tinha essa condução pelo berimbau, porque assim, não tinha aquele toque específico, aquela coisa, né? Então, assim, a pessoa pegava e tocava, né? Era somente grande, era tudo somente grande, não tinha, às vezes tinha um berimbau só, às vezes tinha três, né? Mas tudo tocava a mesma coisa. O berimbau não era assim, ele não era tão exigido, porém a roda acontecia sem ele, né? Fazia a roda só com... Às vezes tinha roda sem ele. Só com pandeiro, acontecia a roda só com pandeiro. E o senhor começou capoeira em que ano? Eu comecei a capoeira, eu comecei mesmo a capoeira foi em 74. Não, 74 não, 76. 74 foi o meu primeiro contato com o berimbau, igual eu falei, né? Eu comecei mesmo em 76. E aí, mestre, dentro desses espaços que o senhor está falando, que, né, processavam a capoeira, a roda lá na feira, tinha roda em outros lugares que o senhor ia? Tinha. A gente, né, toda quinta-feira era a Feira Hippie. E no domingo tinha uma roda muito interessante que acontecia, que poucas pessoas falam nela hoje, mas muitas pessoas importantíssimas passou por essa roda. Era uma roda que acontecia na Praça Negrão de Lima. Era uma roda que quem fazia ela era o mestre Inácio, né, e o Negãozão, o Nego Antônio. Aí essa roda acontecia lá todo domingo de manhã. Lá tinha uma feirinha, né, de artesanato também. Aí a gente ficava lá, chegava nessa roda lá por volta de 9. Quando dava 11 horas, a gente subia para Praça da Liberdade, isso era no domingo. Aí da Praça da Liberdade a gente descia para a Praça 7. E na Praça 7 ficava até a noite. E o senhor chegou aí na roda do parque nessa época também ou não? Nessa época não tinha essa roda no parque ainda. A roda no parque ela veio bem depois. Nessa época não tinha. Tinha a roda na Feira Hippie. Eu conhecia essa roda que tinha na Praça Negrão de Lima e tinha a roda na Praça 7. Aí tinha uma roda que acontecia, mas era um processo assim mais diferente, que era a roda que o pessoal fazia no ex-campo do Atlético. Foi até o mestre Jacaré que conseguiu esse espaço lá e tinha a roda lá também. Inclusive, era um dia de semana, eu ia, mas eu
não lembro mais qual dia, mas uma vez por semana, era um dia de semana, fora da quinta-feira, acho que era na segunda-feira que acontecia essa roda lá. E lá no São Geraldo tinha roda? Na leste? Tinha, mas aí a roda na leste, ela foi implantada nos anos 80 também, e foi eu e o Jorge Franco que tivemos a iniciativa dessa roda lá. Porque o pessoal ficaram sabendo que eu mexia com capoeira, e foi até lá em casa me chamar para participar de uma roda com eles, que eles iam fazer uma roda só na pracinha do Boa Vista. Aí quando eu subi lá, eu conheci o Baiano Pezinho, conhecia, né, o Nilo Humberto, o pessoal todo que era da região, né? Aí fez só essa roda lá. Aí o Jorge falou comigo, nós temos uma rua de lazer aqui embaixo, vamos chamar o pessoal e fazer uma roda aqui, vamos. Aí fui, chamei o Baiano Pezinho, juntar o pessoal. A primeira roda que a gente fez, a rua de lazer, bem dizer, parou tudo, todo mundo foi para a roda. Aí passou a ser uma atração, né? Aí todo domingo acontecia essa roda. Aí, decorrer de poucos meses, né, passou a ser outra opção. Descia o pessoal do Alto Veracruz, o pessoal do Paraíso, né? Até o pessoal da feira ia para essa roda também, porque ela começava por volta de 2 horas e até às 5 horas da tarde. Aí, isso já foi na década de 80. Na década de 80. Na época ali, nesse período, na década de 80, igual o senhor está comentando dessas rodas, então, o senhor citou algumas rodas aí que estavam acontecendo mais efetivo, né? Feira Hippie, Praça 7, e na Praça Negrão de Lima. Praça Negrão de Lima, e começa também a acontecer essa roda que o senhor comentou no São Geraldo. Não era no São Geraldo. Essa roda era no Boa Vista. Era na Rua de Lazer do bairro Boa Vista. Aí, com o tempo, começou uma feira de artesanato na Praça do São Geraldo. Aí, de manhã, fazia uma roda na Praça do São Geraldo. E à tarde era lá embaixo, lá no Boa Vista. Mas era a mesma turma, era o mesmo pessoal. Só que era uma opção de horário diferente, né? Mas todas elas cheias de capoeirista. A leste sempre foi assim, muito rica de praticantes. Da turma dessa época que estava lá, o senhor citou alguns nomes. Além do senhor, quais continuaram ou continuam na capoeira? Não, os que continuou que ia muito lá, né? O mestre René, né? Ele frequentava, ele era frequente lá, tanto no São Geraldo, quando era de manhã, quanto era à tarde. Né? Ele continuou, está na ativa até hoje. Reinaldo também ia muito lá, né? Reinaldo ia demais. Reinaldo não perdia um domingo. Né? Todo domingo ele estava lá também. E assim, eu não vou conseguir lembrar de todos não, porque... Deixa eu ver aqui, ia lá que ainda continua. Talvez tenha até mais pessoas, né? Porque hoje eu frequento muito pouco os outros movimentos, devido à questão de tempo, né? E a demanda que eu tenho assim, com o meu próprio trabalho com a capoeira. Mestre, e qual, na visão do senhor, qual que é a importância da roda de capoeira? O interessante da roda da capoeira, como se diz, né? É uma forma das pessoas estar se encontrando, né? E estar processando, né? A prática da capoeira junto, né? É um ponto assim é muito forte para encontro, para laço, para continuidade. Nessa época que a gente está conversando, né, década de 80, final de 70, então a roda ela tinha essa função social de criar um ambiente de troca, de aprendizado, né? Porque aí vinha um pessoal de outra região, e aí naquele processo da capoeira ali na roda, um golpe diferente, como é que tinha essa troca, esse ensinamento? Tinha, e o entrosamento também, né? Então, por exemplo, a gente tinha a roda lá, e o
pessoal, por exemplo, do Veracruz, né? O pessoal descia para lá. Poxa, no outro que também que continua, né? O Tássio também ele continua, né? O Janão. Ele continua. Aí O senhor está falando do Tyson, né, desse processo todo da socialização. Isso, aí desceu o pessoal do Veracruz. Aí o pessoal do Veracruz desceu e falou, nós temos uma roda interna no Ciame, toda sexta-feira. Aí o que acontecia? Eu, mais 2 pessoas lá do Boa Vista, já subia para essa roda do Ciame. E na roda do Ciame eu conheci o Léo, era o Boca que dava aula na época no Ciame. Né? E os mais próximos dele lá, né, que ele até deixou tomando conta, foi o Quinzinho e o Léo. Né? Mas era o Boca que dava, na época era o Ciame do Padre Marcelo. A gente subia para lá toda sexta-feira para a roda que acontecia lá, e chamava Negrinhos de Sinhá, o grupo deles. Negrinhos de Sinhá. Como é que chamava o responsável? O Boca que dava aula. Aí quando ele teve que sair, não sei qual motivo na época, aí ele deixou o Léo e o Quinzinho tomando conta. Aí eles assumiram. E a roda continuou, o processo lá continuou. E acho que até hoje acontece o Léo que encabeça o trabalho lá. Mas na época não tinha, o Léo não era um goleiro, né? Não tinha esse processo ainda da capoeira Angola com eles lá. Né? Depois de muito tempo que veio. Nessa época não tinha essa divisão capoeira Angola, regional, Belo Horizonte. Não tinha não. E todo mundo, todo esse pessoal que hoje fala que é da capoeira Angola frequentava essas rodas. Né? Frequentava essas rodas. Né? Mestre Primo, né? Conheci Mestre Primo menino. Eu era menino também, eu era de menor de idade. Eu fiquei em Fazenda Grande. E muitas das vezes eu ficava lá até na casa de prostituição mesmo, com 2 de ouro, tinha quarto e ficava lá. Então, a gente ia dormir a noite toda, batia na porta. Ele ia lá, xingava e saía, porque ele não vai ficar chateado de eu falar isso, né? Mas ele tinha uma das filhas dele tinha quarto lá, e ela não ficava direto. Aí, muitas das vezes, eu ficava lá. Depois é que eu vim saber que era casa de prostituição. Né? Mas eu ficava algumas das vezes foi lá, e eu fiz amizade. Né? Conheci um, conheci outro, comecei a entrosar com o pessoal. Aí, quando teve o primeiro encontro dos Guardiões da Capoeira Angola, eu recebi o convite para ir participar, foi na Fazenda Grande. Né? E lá, como dizer, eu vi todo esse pessoal também. Eu vi o pessoal que era da roda de Nazaré das Farinhas, já vi muitas pessoas que realmente, né, foi referência muito boa para mim na capoeira em relação ao berimbau. E aí foi nessa experiência, vivenciando lá, que o senhor foi entendendo, então, essa coisa que o berimbau tem função. Que o berimbau tem função. Que aí os toques, você tem diversidade de toques e para cada tipo de toque um jogo diferente. Um jogo diferente, né? E buscando assim, aí eu comecei assim, sem querer, sem nada, fazer uma pesquisa mesmo, né? Sobre essa questão dos toques. Né? E aprofundei nisso, e cada dia que passa eu vejo assim o quanto é importante isso, e quando vem a questão aí do reconhecimento da capoeira como patrimônio da humanidade, é que eu vim entender tudo isso. Né? Que é o lado imaterial. Né? Que é o lado imaterial e incrível, igual, né? Eu vim nas Nazaré das Farinhas, o toque mudava, o corpo mudava. Né? O corpo mudava e era uma diversidade de toque, eu via, mas não sabia o que estava tocando, isso não tinha já nos discos. Né? E a busca aqui era muito assim, né? Aqui a gente não tinha onde buscar esses valores.
né? A gente não via. Você via pessoas que tocavam muito bem, mas quando você chegava, né, eu tive uma decepção muito grande, mas foi um choque que para mim valeu, foi quando o mestre Suassuna veio aqui em Belo Horizonte dar o curso da capoeira miudinha. Né? Eu corri, fui fazer o curso com ele. Aí quando deu uma brecha no terceiro dia do curso, falei, vou fazer uma pergunta para ele. Falei, ô mestre, eu vejo que o senhor gravou, no disco do senhor, o senhor gravou 2 toques de cavalaria. O senhor gravou Cavalaria 1, Cavalaria 2. Qual que é... Aí já me cortou de cá e falou, olha, eu gravei disco para vender, eu não gravei disco para ensinar capoeira. Né? Vai na minha escola, eu cobro um salário mínimo, você vai aprender tudo que é da capoeira. Mas o disco que eu gravei para vender, não foi para ensinar capoeira. E aí a gente dá aquele choque, porque a maioria das rodas que a gente ia na época era o disco do Suassuna um lado do outro, do mesmo jeito, com os mesmos toques e as mesmas músicas, né, que a gente ouvia. Então era uma referência que deixou de ser uma referência, porque, né, e ele foi honesto, eu entendi perfeitamente. Ele não gravou disco, ele falou que não gravou disco para ensinar a capoeira. A função do disco é outra. Para ensinar a capoeira, ele tinha a escola dele, ia lá e aprendia a capoeira. E qual que é a importância do som do berimbau para o senhor? No seu ponto, na visão do senhor? Eu vou um pouco além. Eu vi o pessoal fazer um ritual, né, até em Nazaré das Farinhas mesmo. E não foi assim na roda, não. Eu vi frequentando um terreiro lá que o pessoal fazia roda no terreiro, né? É igual aqui, por exemplo, eu vou lá na Casa Brasil, você tem a roda onde você dá aula, né? Eu vou lá no Costela, eu vou lá onde ele dá aula. Então foi uma questão assim, mas num terreiro. Eu vi fazer o ritual, o pessoal tocou primeiro o toque de Santa Maria, depois tocou Cavalaria, depois tocou Samba de Roda. Aí depois que foi o princípio da roda. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar em vivenciar na roda de capoeira. Eu sempre fui muito assim de perguntar, mas por quê? Falou, não, o toque de Santa Maria é o toque que a gente usa, que o pessoal usava para reunir o coletivo, que ia ter um manifesto. Isso aí já indo lá na repressão. E o toque da cavalaria era um toque que era usado na época da repressão também. Né? Mas eu falei, era para correr? Eu falei, não era para correr. Ele tocava a cavalaria dizendo que a polícia vinha. Né? Às vezes o coletivo resistia, às vezes parava e desarmava tudo. Né? E o samba de roda é a alforria, né? Não, a alforria da liberação da prática da capoeira. Aí eu perguntei e falou, não, então a gente faz sempre isso para vivenciar, né? Para vivenciar esses momentos. A gente pega lá no princípio da trajetória e chega até hoje. Nós somos livres para poder praticar. Né? E eu aprofundei nisso também, fui procurar saber. Aí qual a conclusão que eu cheguei também, né, assim, vivenciando com esse pessoal? Né? Como se diz, que a história é viva e o toque do berimbau nos remete na história. Então, se você tocou o toque de Santa Maria, como se diz, você vivencia a corporalidade lá dentro da senzala do escravizado, quando ali era só o corpo, não tinha o instrumento. Então, vivencia aquele momento que é da corporalidade. Aí, quando toca um toque de cavalaria, todo capoeirista sabe que representa a cavalaria. Né? É a repressão na carne mesmo. Né? É a repressão fortíssima. Então, você vivencia aquilo ali. Aí, depois toca o samba de roda, que é a alforria. E agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Aí que você começa a entender, porque, né, é denominado que o sombreiro pequeno é o
toque da sutileza, um toque amistoso. Quando a gente ouve aí o Paulo César Pinheiro, que ele interpreta isso muito bem, né? Ele fala de cada toque, fala do movimento, né? Ele fala no São Bento Pequeno, né? Que é um toque amistoso, dá para entender tudo certinho, né? O toque de São Bento Grande é um toque para mais objetividade. Aí quando a gente... Aí vem na minha cabeça essa questão. Então essa diferença dos toques, igual acontecia em Nazaré das Farinhas, era linhagem diferente. Cada terreiro tinha uma forma de codificar o toque para conduzir e a coisa acontecer. E cada berimbau tocava um toque diferente. Cada berimbau tocava um toque diferente. Né? Então aí eu aprofundei bastante nessa questão. Então, para mim, como se diz, né? No meu entendimento, o berimbau é o primitivo mestre. Né? E o toque dele é universal. Né? E quando a gente aprofunda na funcionalidade das linhagens diferentes, a gente entende essa codificação. Quando a coisa na prática, lá na época da repressão, ela tinha que ser na sutileza para ser disfarçada, para não ser vista totalmente como uma luta, né? Já tinha o que era mais para desenvolver a objetividade, porque a repressão estava por vir, né? Eles iam estar preparados para poder encarar e dentro disso aí eu aprofundo até hoje muito na questão da musicalidade, né? O canto ele é narrativo, né? Ele não é emotivo, ele é narrativo. Né? Então, assim, o berimbau, para mim, é o primitivo mestre da capoeira. Por mais conhecimento que a pessoa tem na capoeira, ela se rende ao pedestral dele e tenta conduzir conforme ele está pedindo ali. É diferente de eu falar, é isso, né? Não, ele já... Então, para mim, é o primitivo mestre. O senhor falou duas coisas que eu estou remetendo aí, vindo para cá, para Belo Horizonte. Que lá atrás, quando o senhor voltou, e eu voltando no tempo para poder pensar essa questão da musicalidade, do berimbau, o senhor comentou que o senhor passava na porta da academia do mestre Luiz Amarante, onde ele dava aula, que escutava essa sonoridade, mas o senhor comentou do disco. Disco, era só que ele colocava disco. Isso. Que disco ou fita, né? Essa é a minha pergunta. Que era mais ou menos essa? Você consegue sintonizar esse período que o senhor passou? Olha, não vou ser exato não, mas 84, 80, por aí. E o senhor lembra mais ou menos o local que era? Eu lembro, a gente descia ali, a gente saía pelo portão do fundo do Colégio Promóveis, pegava a rua Dona Cecília e ia descendo. Não sei totalmente o nome da rua, mas é naquela região ali, Palmeiras, Dona Cecília, é naquele pedaço ali. Quase chegando na Rua do Ouro. Tá na serra ali, na serra ali. É. Tá. E ao mesmo tempo também o senhor comentou das rodas, que aconteceu várias rodas na Feira Hippie, Isso. na Praça da Liberdade, sem o berimbau. Sem o berimbau, muitas das vezes era só o pandeiro. Só o pandeiro. E isso o senhor adata mais ou menos desse período aí na década de 80? Já beirando os anos 90 já, né? Eu sou péssimo com essa questão de data, assim, para lembrar, porque de uns tempos para cá veio muita coisa de uma vez. Aí, assim, Mas é isso mesmo, é mais ou menos na transição de 80 para 90 aí. E o senhor, nesse processo, dessa experiência que o senhor teve lá em Nazaré das Farinhas, nessa vivência com Dois de Ouro, isso marcou a sua... foi uma chave na sua mudança de compreensão da capoeira, da prática dela, dentro do que o senhor já tinha vindo aprendendo ela em Belo Horizonte? Sim, bastante, né? Eu tive assim também o privilégio, né? Que uma vez Dois de Ouro veio comigo, morou comigo aqui 4 anos. Né? Morou comigo aqui
4 anos, então assim, ele abriu todas as portas para me poder aprofundar nessa questão. Tem foto com 2 de ouro dentro do barracão do Valdemar, tem foto com 2 de ouro conversando com a viúva do mestre Pastinha, todo lugar que ele me levou. Né? Tem foto assim de eu treinando com ele na ladeira da Preguiça, porque teve uma vez que a gente foi no encontro dos Guardiões e eu tive a oportunidade de levar 6 pessoas que já processava comigo há muito tempo, estava para passar para o estágio de professor, aí eu levei eles. Então, essas fotos eram todas desses momentos, porque quando eu ia sozinho mesmo, a preocupação era só mesmo de aprender, né? De aprender. Eu ia sedento na busca mesmo, então não tinha nada dessa questão de registrar, isso e aquilo, né? Então, as coisas que tenho é assim, né? E depois me senti honrado porque eu fui convidado para o primeiro. Aí todos os outros encontros Guardiões eu fui convidado, fui muito bem recebido, né? E participei, teve uns assim, que a instituição a qual faço parte até patrocinou as camisas, né? Levamos aqui 300 camisas para lá. Então eu tenho até essa camisa guardada, que está o nome da Merck, né? Na camisa do Encontro dos Guardiões, né? Que foi o que fez em homenagem ao Espinho Remoso, né? Pai do Vigílio, de Fazenda Grande. Uma outra curiosidade, e aí vem uma pergunta também que é interessante. Lá, dessa época que o senhor teve essa experiência que o senhor vivenciou lá, na década de 90, nas Arenas das Farinhas, o senhor continuando indo lá até hoje, o senhor já percebe mudança e alteração nisso lá, ou se mantém até hoje o mesmo processo? E aqui também, como que o senhor percebe? O senhor acha que hoje já existe uma preocupação maior com as rodas, com essas bases de fundamento, ou ainda o senhor percebe que ainda está um pouco solto? Se toca mais toques, mas sem a preocupação do fundamento. Eu vejo assim, né? Hoje você chega, o pessoal até fala, né? Qual toque? Né? E às vezes fala até assim a funcionalidade daquele toque. Som Bento Grande, é para jogo, apertar, benguela, isso, aquilo e tal. Então, mas eu vejo assim, que não tem um respeito assim profundo nesse sentido, porque qualquer coisa ali, o som do berimbau é esquecido. Né? O ego é maior que tudo. Né? Então a gente já vê que o berimbau deixou de fazer sentido. Né? Não sei se eu estou conseguindo. O berimbau deixa de fazer sentido. Então, quer dizer, houve assim uma mudança muito grande, né? E uma das coisas assim, também que eu acho que ajuda muito é porque esse pessoal que é especializado em capoeira Angola, eles cobram, né, essa questão da funcionalidade, né, do toque que eles estão tocando ali. Eles têm essa questão também, né, igual eu vi em Nazaré, que o berimbau tira, o berimbau coloca, né, que é o berimbau que conduz, que faz a condução. Então, veja assim, uma mudança muito grande, né, até para melhor, né, mas eu acho assim que falta um pouco assim de organização nesse sentido, com respeito ao berimbau mesmo que está conduzindo. O senhor acha que hoje, que a gente tem isso, né, a roda de capoeira ali, talvez ela representa uma roda do mundo, né? Você tem um mundo acontecendo ali dentro também, que é trago pelos capoeiristas. Essa falta de respeito, talvez pelo mestre mais velho, pelo ritmo, o compra-compra exacerbado que a gente vê dentro da roda, a não paciência, mais o ego, a vaidade, a individualidade ali, acaba deixando todo esse processo de tradição, de coletivo, de coisa de lado? Olha, eu vou um pouco além aí, eu não sei se eu vou conseguir deixar isso, né,
esse processo que eu vi nas Areias das Farinhas, para eles lá tem um nome. Né? O que eles falam a capoeira tradicional, a capoeira mãe. Né? Então, assim, muitas pessoas falam, né? Agora é a capoeira mãe. Né? Mas essa questão deles lá, como se diz, por que quando o toque muda, o corpo muda? Porque eles agregam toda a diversidade. Toda a diversidade. Por exemplo, eu sou contemporâneo, você é contemporâneo, a gente não adere a essa questão, porque essa questão do corte é o contemporâneo. Né? Não sei se eu estou equivocado, mas eu vejo como é uma coisa, é o contemporâneo. Né? Essa roda tem como agregar esse movimento, porém contemporâneo com contemporâneo. Né? Então, se todos, por exemplo, eu tenho contemporâneo, então se for para mim participar com o corte, eu consigo. Mas até onde eu sei de outros toques, quando o berimbau exige, eu tenho como pagar também. Né? Então, assim, é um dos motivos de eu ter interessado, porque é a diversidade, né? Não é engessado. Né? Não é engessado. Então, como a gente entende essa questão que o berimbau realmente é o que conduz, né? Porque, por exemplo, talvez eu saia um pouco do que está previsto aqui, né? Mas, como se diz, eu não vi lugar nenhum, só vi lá, e com as pessoas de lá, falar do canto de evocação. O canto de evocação. Então, o que é canto de evocação? Igual eu falei, eu cheguei lá analfabeto, sem desmerecer Belo Horizonte, Minas Gerais, que tudo que eu tenho foi aqui que me deu, embora é pouco, mas é um pouco que eu consigo. Eu tenho muito caminho para percorrer ainda e tenho andado. Né? Então, assim, o canto de evocação. Né? Tá cantando lá, por exemplo, tem dendê, cobrinha verde, tem dendê. Então, eu via que quando falava cada nome, pessoas diferentes se manifestavam. Então, olha o bacana da coisa ali. De acordo com que a pessoa manifestava, o condutor sabia qual era a linhagem dele. Quando ele chamava, ele tocava aquele toque que era da linhagem dele para ele jogar. A pessoa, igual eu falei, ele falou, não, isso é a forma de você agregar a pessoa. Você tem que agregar a pessoa com o que ela é, com o que ela tem. Ninguém dá o que não tem. Né? E aqui, como se diz, aqui a roda não é de ninguém, a roda é da capoeira. Então, tudo que é da capoeira, a gente tem por obrigação de agregar. Não sei se eu consegui te responder. Ô, mestre, então o canto é uma forma também de fazer um arquivo de memória, de relembrar, por exemplo, igual o senhor cantou em relação à cobrinha verde, uma história de capoeira, uma linhagem de capoeira importante dentro da história da capoeira no Brasil. Então o canto ele tem essa função. Ele tem essa função, e aí ele vai falando, cada nome de cada mestre que ele fala ali é uma linhagem que ele está buscando, e para quem já não é daquele coletivo ainda se manifesta, igual quando, né, ele cantou lá do Espinho Remoso, eu manifestei. Porque Espinho Remoso ensinou muita capoeira para Dois de Ouro. Então, assim, é uma linhagem a qual eu me sinto, que eu faço parte dela. Né? Então, manifestei. Quando me chamou, foi dentro daquilo que era dentro do processo do Espinho Remoso. Então, a gente vê que é bem além do que, às vezes, a gente até imagina. Então, a gente vê que é uma coisa assim, como se diz, né? Princípio e meio, não tem fim. Né? Aí que eu falo, a gente realmente tem que procurar se expandir, né, o entendimento para poder não cair na toleração, né, não ser tolerado. Porque muitas vezes, a gente vê muitas vezes aí, a pessoa entra na roda de capoeira, pessoal específico de capoeira Angola, a pessoa é tolerada, ela não corresponde o que pede realmente ali.
Né? Isso não é questão assim de ser radical, não, que eu sou muito flexível. Né? Mas o entendimento que eu tenho a respeito do berimbau é isso. Eu acho que ele veio para poder educar, né, aquele físico que foi preparado da corporalidade que era para a guerra, que o princípio era isso. Né? Eles não começaram a desenvolver aquilo na senzala para virar um jogo, para virar uma... Não, era matar ou morrer, porque a arma que ele tinha na fuga era a capoeira. E a gente vê que ele acreditava tanto que quando ele combatia, né, o bicho do mato que ia com a arma de fuga atrás dele, ele não pegava a arma dele para conduzir, para continuar a fuga dele. Ele ia a fuga dele com a arma do corpo mesmo. Então, tem que ser muito poderoso para pegar um corpo daquele, inserir na sociedade, e aquilo ser praticado debaixo de quem mais reprime e não percebe, não sabe. É a codificação, então isso é o berimbau. Então é o que eu falo, e com esses toques, como se dizer, eles nos remete na história. E a gente vê que é uma história viva e nós somos personagens dessa história. Agora, será que eu estou fazendo o meu papel? Aí que entra a questão de eu entender toda essa questão do patrimônio, esse reconhecimento. Não foi de agora, foi feito lá atrás e tudo que vem de lá para cá. Então, o máximo que eu posso ir para lá, eu vou para entender como eu posso contribuir hoje. E o senhor acha que isso, hoje principalmente, aí eu volto àquela pergunta que eu fiz, está acontecendo da mesma forma? O senhor percebeu lá em Nazaré, onde suas sessões na década de 90, que ainda se continua essa preocupação? Ou isso lá também já está sendo modificado, essa codificação? Essa questão dessas rodas de largo não acontece mais. Né? Agora tem o pessoal, como se diz, que continua o processo nos terreiros, né? No hospital. Né? Então, assim, muitos têm assim, uma resistência muito grande dessas mudanças, né? Mas até a última vez que eu fui lá não tinha assim, a mudança que teve, que acabou, né? Essa roda que tinha, porque quando tiraram, né, a roda que era a roda dos mestres mesmo, quando ela acabou, o tipo 5 continuou mantendo essa roda lá em Nazaré das Farinhas. Né? Então, assim, tem pessoas assim que da linhagem, né, que até hoje desenvolve, mas é assim, como se diz, né, não é essa coisa aberta. Né? Não é essa coisa aberta. Então, assim, é coisa assim que você chega, é uma roda com 8, 9 participantes. Mas se mantém essa... Se mantém, dá a impressão, e dá a mesma impressão que tem 100, 200 pessoas agora. Porque, como se diz, é uma coisa que é feita por devoção mesmo, por vontade mesmo. Não é feito assim, não tem outro propósito. Né? Não tem outro propósito. Eu digo por mim hoje, né, que é uma coisa que realmente humaniza e faz muito bem, principalmente para os dias de hoje. E aí, a gente caminhando, para o senhor, aquela pergunta que a gente está colocando, que eu acho importante, né? O que o senhor percebe hoje, enquanto mestre capoeira, que está aí, que tem toda essa preocupação também com esse legado ancestral, que o senhor entende e deixa de recado justamente para essa geração nova que está chegando, de capoeiristas, de várias linhagens, que é capoeira, que agrega tudo, como o senhor comentou, que a capoeira acaba agregando todo mundo. O que o senhor percebe, que o senhor sente que é importante, que essa nova geração precisa estar atenta, vamos dizer assim? Está atenta, assim, como se diz, onde pisa, né? Com quem anda, né? Com quem aprende, com quem treina. E cobrar, né? E cobrar de quem ensina, né? Porque quem ensina cobra, no mínimo, a dedicação, né? E cobrar de quem ensina, né? Porque se o berimbau existe, né? E ele está enraizado na história, é interessante você saber
os valores dos toques. Né? É importante, é muito importante e assim não é difícil. Não é difícil, só que a gente tem que assim, né, descer naquele pedestral, né, e falar assim, olha, eu não sou foda, eu pratico uma coisa que é muito boa, né, que é a capoeira, né, e ela exige de mim uma responsabilidade com o que eu aprendo, né, que a responsabilidade é fazer com habilidade aquilo que aprendeu, né, é dar valor o primitivo mestre, que é o berimbau, e procurar entender o que é o berimbau, o que o berimbau significa, né? E por que ele trouxe. Ele traz tanta coisa junto com ele, né? Que é ele que traz a musicalidade, ele que traz o canto, ele que traz todo esse processo. Adeus, adeus, Jesus, na hora da sua morte, abriu a boca e falou, onde eu vou levo chorar. Adeus, Bahia, Feira de Santana, lavagem do Boi, Santa Mar, onde eu fiz muita rua. Jesus, na hora da sua morte, abriu a boca e falou, quero a alegria, quero berimbau tocando. A mulher que eu amei, em cima da minha capela, quero o seu nome gravado. Onde houver a capoeira, meu nome será lembrado. Jesus, ó Deus. Mestre, o significado dessa música? O significado dessa música é o que eu falo, né? A gente, quando eu gosto dela, não é que eu gosto dela, né? Eu acho ela interessante, porque ela vai lá no princípio, porque uma das maiores referências, né, da corporalidade na capoeira, que foi o princípio de tudo, né, foi Besouro Magalhães, né? Um herói que o sistema luta desde quando foi a época, né, que ele teve as ações, que luta para pôr como um bandido, né, mas é um super-herói para nós na capoeira, né? O cara que lutou o tempo todo, sempre lutou pela justiça, né? E fez uma coisa que hoje dá para ter uma pessoa para fazer, né? Porque as fazendas que não aderiram, né, à abolição mantinha escravo, ele matava o dono da fazenda e soltava o povo. Quer dizer, né? Olha que ação. Então, é uma pessoa que não pode ser esquecido. Como se diz, onde houver a capoeira, o nome dele será lembrado, Besouro. Né? Aí a gente, quando entra nessa questão das linhagens, né, a gente vê que é toda a árvore, né, dele, né, cobrinha verde, aí vai, por aí afora. Então, quando a gente aprofunda nessa questão da funcionalidade do toque, a gente acessa tudo isso, todo esse pessoal, e todos, né,
E todas assim, as ações deles que contribuiu muito para a coisa chegar até os dias de hoje, né? E são heróis que não podem ser esquecidos. Exatamente. Né? É herói pela ação, não é pela mídia, né? É diferente, né?